poucos resultados foram algumas declarações do comandante. Elas têm incomodado bastante nos bastidores do Timão. Já já a gente passa limpo essa história aqui. Palmeiras é assunto agora, enfrenta o Lanterna Chapecoense nesta quarta-feira. Tem retornos importantes, jogadores que estavam na seleção, a brasileira, o goleiro Everton, a paraguaia, o zagueiro Gustavo Gomes, e o Felipe Melo de volta após suspensão. Mano Menezes ainda está montando o time que vai pegar a Chape nesta quarta-feira, mas um jogador já largou na frente para ser titular. Eu iniciei com o Davidson, provavelmente no jogo seguinte também vou repetir esse início de formação, porque acho que a equipe foi bem, e quando a equipe vai bem, você tem que mostrar um caminho para os jogadores. O caminho do Palmeiras ao topo da tabela é separado por 8 pontos. E a partida em casa, diante do Lanterna do Brasileirão, pode diminuir a diferença para o Flamengo, que estará em campo na mesma noite contra o Fortaleza, no Castelão. Eu penso que só é possível esperar o líder tropeçar se nós fizermos a nossa parte. Não fizemos na quarta, a diferença aumentou. Fizemos hoje, ou vamos manter, ou podemos ver amanhã ela diminuir. Mano vai ganhar reforços para a quarta. Felipe Melo e o William Bigode cumpriram suspensão e o goleiro Everton é esperado nesta terça-feira, depois de ter defendido a seleção brasileira. Gustavo Gomes, que estava com o Paraguai, também é aguardado. Já Thiago Santos recebeu o 3º amarelo e está suspenso. Com 6 vitórias, 2 empates e uma derrota, Mano Menezes vem tendo um bom retrospecto à frente do Palmeiras. Mas além de treinar a equipe, ele vem tentando blindar o elenco de uma pressão que aumentou nos últimos dias, por parte dos torcedores e também de conselheiros, que exigem a saída do diretor de futebol, Alexandre Matos. A temperatura nos bastidores subiu ainda mais depois da informação de que Matos aluga 2 imóveis seus para integrantes da comissão técnica do Palmeiras. Segundo o blog do Perrone, eles tiveram aumento no repasse do auxílio moradia. E esse reajuste, segundo o blog, foi solicitado por Alexandre Matos. O Alexandre iniciou conosco em 2015, líder do projeto do futebol, líder da reestruturação. Em 6 anos ele conquistou 5 títulos nacionais, reformulou as categorias de base. Nós hoje somos os atuais campeões brasileiros. Esse é um tema tratado no departamento de RH com vários outros. É validado pelo diretor de RH, passa pelo departamento administrativo. Por enquanto, o foco continua sendo a caça ao Flamengo na tabela. Só assim, esquentando a disputa pelo título, quem sabe a diretoria consiga esfriar o ânimo dos adversários que estão fora do campo. Nosso assunto agora está aqui, ó, 5º colocado do Campeonato Brasileiro, que pode chegar ao 5º jogo sem perder, jogo contra o Cruzeiro fora de casa. O Fernando Caetano está acompanhando o treinamento nessa manhã, ou tentando, né, Fernando Caetano? E chega com as informações do Tricolor Paulista pra gente. Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Dani e Felipe, a todos que nos acompanham. Pois é, aqui do lado de fora do Centro de Treinamento da Barra Funda, onde o São Paulo está encerrando a preparação para o jogo desta quarta contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E nessa última atividade, o técnico Fernando Diniz contando com a presença do lateral direito Daniel Alves, que estava com a seleção brasileira lá em Singapura, retornou ontem à noite e agora pela manhã já está treinando. Daniel Alves deve ficar à disposição. É claro, depois de enfrentar uma longa viagem, o jogador deve conversar com o técnico para decidir se ele vai ou não ser utilizado como titular ou se entra durante o jogo. O fato é que o Daniel Alves deve viajar para Belo Horizonte, assim como o atacante Antony, que está com a seleção brasileira olímpica lá no Recife, e o Antony já segue direto do Recife para Belo Horizonte. Outro reforço que o São Paulo também deve contar é o lateral direito espanhol Juan Fran, em fase final de recuperação de problemas musculares na coxa. Ele tem treinado normalmente e também deve ficar então à disposição do técnico Fernando Diniz, que comemora o bom início de trabalho no comando do São Paulo. Até agora, 4 jogos, foram 2 vitórias contra Corinthians e Fortaleza, 2 empates contra Flamengo e Bahia, e agora então o jogo contra o Cruzeiro. E o Fernando Diniz também comemorando o bom desempenho da defesa do São Paulo, que é menos
menos vazada nesse Campeonato Brasileiro, 16 gols sofridos em 25 jogos. E um dos integrantes dessa defesa, a melhor do Campeonato Brasileiro, é o zagueiro Bruno Alves. A equipe do Fox Sports conversou, fez uma entrevista exclusiva com o Bruno Alves. Vamos ouvi-lo. A gente sabia da dificuldade do jogo de ontem, só que o time se impôs desde o início do jogo até o fim e fomos merecedores na vitória. A gente tem um foco de permanecer dentro do G4 ali nas primeiras colocações, então acredito que o campeonato está se desenhando para uma arrancada final e a gente está criando corpos, estamos evoluindo no momento certo da competição. Um início muito bom, né? A gente tinha bastante expectativa no trabalho dele. Você procura informações de outros jogadores, todo mundo elogiava a pessoa dele, o trabalho dele. Então aqui no São Paulo não foi diferente, um treinador muito humano, muito qualificado em sistema de jogo, de formação, de estratégia. Então a gente está feliz, estamos procurando evoluir a cada jogo e estamos no caminho certo. O Fernando Diniz, muito pelo que todo mundo pensa, ele é muito preocupado pela defesa, né? Ele fala pra gente atacar no momento certo, no momento que o time está equilibrado para atacar, de não se desfazer da bola para atacar desorganizado, que gera o contra-ataque. Então você vê que a nossa equipe está tomando poucos contra-ataques, tem a sustentação ali do meio-campo da defesa para dar o suporte para o ataque, e isso vem dando certo e buscando a evolução a cada jogo, que é o principal. É um jogo difícil, né? A gente sabe da qualidade do time do Cruzeiro, uma equipe bastante qualificada, só que a gente vem numa evolução boa e temos total condições de buscar a vitória, fazer um grande jogo diante do Cruzeiro no Mineirão. Valeu, aí o São Paulo, que está na 5ª colocação, quer subir no Brasileiro. A gente vai falar de um time que justamente está acima do tricolor paulista, que é o Santos. Tem um adversário nessa semana que vive um momento difícil, mas vem de vitória, o Ceará. Marcel Capretes, as novidades do Peixe. Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? O Santos joga nesta quinta-feira contra a equipe do Ceará, jogo marcado para 7h15 da noite na Vila Belmiro. E para essa partida, o técnico Jorge Sampaoli poderá contar com o retorno de Carlos Sanches, que cumpriu suspensão na última partida. Por outro lado, Marinho e Uribe estão fora porque receberam um 3º cartão amarelo contra a equipe do Internacional. Felipe Jonathan na seleção sub-23, Soteldo na seleção da Venezuela e Délis Gonzalez na seleção paraguaia devem ir a campo. Eles voltam, vão conversar ainda com o técnico Sampaoli, vai ser feita ali uma avaliação da situação física de cada um, mas a tendência é que eles tenham condições de jogo para quinta-feira. O Cueva volta da seleção peruana, mas aí é um caso à parte. Ele ainda vai ter que ter uma conversa com a diretoria por conta das últimas polêmicas. Neste momento, aqui no CT Pelé, acontecendo uma atividade fechada, nós acompanhamos apenas o aquecimento ali dos jogadores e depois o Sampaoli já fecha a atividade, preparando a equipe para o jogo desta quinta-feira contra o Ceará. O Santos, que é o 3º colocado, 2 pontos atrás do vice-líder Palmeiras e 10 pontos atrás do líder Flamengo. E nesta segunda-feira, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, apresentou ao prefeito aqui da cidade de Santos um projeto, uma maquete de uma nova Vila Belmiro. O estádio Urbano Caldeira seria, dentro deste projeto, reformulado, ali um projeto orçado em mais ou menos 220 milhões de reais. A capacidade da vila seria ampliada para 20 mil pessoas. Ainda é algo inicial, são vários trâmites ainda para que saia esse projeto, mas pelo menos já tem a maquete, já tem a ideia. Esse então o Santos, que na quinta-feira encara o Ceará, aqui mesmo na Baixada, na Vila Belmiro. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, Capretes, vai ficar bonita essa Vila Belmiro, hein? A gente muda de assunto agora para falar do Cruzeiro. O momento é tão desesperador que até o experiente Abel Braga não sabe onde encontrar solução para sair dessa crise. No Galo, o novo comandante Wagner Mancini vai ser apresentado hoje à tarde em Alagoas, após o treinamento. O Atlético já partiu para Maceió e o novo treinador se junta ao elenco na capital alagoana. Wagner Mancini vai dar o treino de terça-feira e na quarta dirige o time contra o CSA. Mancini assinou o contrato inicialmente por 3 meses. Quem conhece o novo técnico aprovou a contratação. Hever foi campeão da Copa do Brasil em 2005 com o Paulista de Jundiaí, quando Wagner Mancini era o técnico. O problema é que nos últimos anos, o treinador participou do rebaixamento de 5 times. Por outro lado, Mancini conseguiu evitar a queda do Cruzeiro em 2011,
com uma goleada em cima do próprio Atlético. Eu acredito que a escolha foi o que tem no mercado, não menosprezando o trabalho dele, muito pelo contrário, porque é um cara muito capacitado. Independente de ter brigado aí por 6 vezes consecutivas para livrar os times da zona de rebaixamento, a partir do momento que o time vem numa oscilação, a mudança é necessária e acredito que com essa mudança o time pode voltar a vencer e não oscilar como vem oscilando. Wagner Mancini será o 3º técnico do Atlético na temporada e o 12º dos últimos 4 anos. O novo treinador atleticano tem o desafio de recuperar o time, que perdeu 9 das últimas 11 rodadas. E Wagner, tu tá chegando aí para resolver o problema, eu já tô aqui, eu não tenho o que resolver. Ele tá sendo contratado para tentar resolver. No Cruzeiro, a situação é ainda mais preocupante. O time deixou escapar a primeira vitória fora de casa no último lance contra a Chapecoense, concorrente direto para fugir do rebaixamento. Além de ainda não conseguir vencer como visitante nesse campeonato, o time já soma 8 rodadas, sem vitória, 4 sob o comando de Abel Braga. Eu estou aqui apenas 4 jogos, não venci, perdi um jogo injusto, totalmente injusto, no primeiro jogo contra o Goiás. Já citei algumas situações, mas esses atletas, eles não levam para dentro de campo os problemas. Isso não existe. A cada rodada aumenta o risco de rebaixamento. O próximo adversário será o São Paulo, no Mineirão. Mas diante de mais um baque, está difícil até pensar no jogo seguinte. Saí com uma dor tão grande, dor profunda, porque eu vim aqui para ajudar o Cruzeiro. E não dá nesse momento eu pensar na quarta-feira. De um momento difícil em BH, a gente vai para Porto Alegre. O Internacional segue em busca de um novo treinador. E no Rio de Janeiro tem a preparação de Vasco e Botafogo para o clássico em São Januário. Thales Magno, ou Thales Mágico para os torcedores, fez magia em São Januário na vitória por 1-0 em cima do Fortaleza. Mas o Vasco vai precisar viver sem o xodó a partir do clássico contra o Botafogo, nesta quarta em São Januário. Thales se apresentou para a seleção sub-17 e vai desfalcar o Vasco por até 8 rodadas. Mas já tem gente mostrando que pode dar conta do recado. Felipe Ferreira também foi destaque contra o Fortaleza e é o provável substituto de Thales. Outra novidade que pode pintar contra o Botafogo é Fred Guarim. Ele atuou no jogo treino dos reservas contra o Rio de Janeiro e deve estar entre os relacionados para o clássico. Novidade também no Botafogo. Alberto Valentim foi apresentado e já comanda o time contra o Vasco. Esta é a segunda passagem de Valentim pelo Alvinegro. O novo comandante ainda não esboçou o time que vai entrar em campo. O Botafogo está na 13ª posição, 1 ponto abaixo do Vasco. E vê o jogo em São Januário como um confronto direto para se afastar da zona do rebaixamento.